Isso não foi passar por aí. Beleza. Eu acho que pode estar na nossa hoje. Eu acho que não, ele vai estar na sala de casais. Eu acho que vai estar na nossa. Bora ver. Ei, agora, vai ser o Aro. Vai ser o irmão. Vem lá, abençoe, irmãos. Cheguei. Tá bom? Aleluia. Glória, esse peso, né? Tem as coisas do rapaz. Cadê? Ajuda todo mundo. É, chegando. Ah, esperar. Não, só aqui. Pode chegar. A gente começa, né? E aí, como é as coisas? Tá correndo? Eu não sei mais o que eu faço. A minha vida não faz mais sentido. Eu tinha tudo, mas não tenho mais nada hoje. Eu tinha amigos, mas meus amigos me abandonaram. A minha família me abandonou. Eu caí nesses vícios malditos e agora não tenho mais nada. Não faz sentido mais a minha vida. Será que alguém poderia me ajudar nessa noite? Eu preciso tanto de alguém que queira me ajudar realmente, que traga uma palavra de esperança para mim. Eu já não vou suportar mais viver essa vida miserável. Será que alguém nessa noite poderia me ajudar? Porque eu preciso muito de uma ajuda. Eu já tentei tirar minha vida várias vezes. Será que alguém aqui pode me ajudar? E você que está mexendo nesse celular aí? Catinga, eu estou fedendo. Eu estou pedindo a tua ajuda, cara. Você pode me ajudar? Mas tu não é crente, mano. Tá com... Eu acho que tu nem é crente, tu tá com o celular na mão e vendo a Bíblia. Como pode? Nem mesmo esses crentes podem me ajudar. Se vocês dizem que são filhos de Deus, por que vocês não se manifestam? Em vez de se manifestar, vocês ignoram uma pessoa como eu. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu deixei se influenciar pelas amizades. Mas eu preciso de ajuda. Porque eu já não aguento mais, eu não suporto mais essa vida miserável. Ei, oi. Não, você poderia me dar uma atenção? Mas eu preciso da tua ajuda. E aí, meu filho, como é que as coisas? Tudo bem, cara? Bora lá, na cela 7 viu? Então, meus irmãos, como foi falado, né? A palavra de hoje. A criação, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Sabe, nesse momento, eu quero abrir espaço para você comentar algo a respeito da palavra, amém? Você tem liberdade agora. Amém, meu filho? É verdade. É tempo de amar o próximo. O Senhor quer usar as nossas vidas. Você está falando aí, a pergunta do Paulo, é verdade de amar o próximo. Quando a gente fala de amar o próximo, é exatamente amar nossos parentes, nossos pais, né, nossos tios, enfim, amar nossos parentes. Sabe, mano, quando Jesus fala a respeito de amor ao próximo, ele não inclui somente a nossa família, certo? Nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes. Mas esse amor ao próximo, claro, nossa família, ela é prioridade, certo? Na nossa vida. Mas esse amor ao próximo também é aqueles que estão lá fora, aqueles que estão precisando de ajuda. Pode ser um viciado, esse é o nosso próximo, aqueles que estão precisando de ajuda, né? Sabe? Esse momento do filho de céu não é pela reunião, mas sim tem um propósito, tem uma visão, que é vidas, ganhar vidas, que é multiplicar. Amém? Eu quero ser usado por Deus. Amém? Estamos juntos, viu? Nós todos estamos mudando conta de cada um de vocês. Amém? Eu liguei. Estava em casa, e ela estava no trabalho. E o moço, eu estava na casa. Aí não tem nada para fazer, deixei de lado e só fui café. Essa atitude que você teve foi uma atitude muito errada. Infelizmente é algo que acontece. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas elas estão muito aceleradas, muitas preocupações, uma rotina muito agitada. E às vezes passam despercebidos esses momentos. E sim, Deus ele dá essa oportunidade da gente pegar e deixar no ar a vida. Ele coloca pessoa em nossa vida. Mas por conta de uma rotina de preocupações, vários pensamentos, passa despercebido. Mas que você possa fazer diferente a próxima vez. Amém? Amém. Sabe? Eu queria fazer diferente, mas sincero. Eu quero saber se vocês estão junto comigo mesmo. Vamos sair lá fora, atrás do nosso próximo agora. Quem sabe a gente não encontra esse jovem novamente? Amém? Vamos lá? Junto? Verdade, Deus é o Deus da oportunidade. Então, se Deus está nos permitindo que você venha compartilhar o que aconteceu contigo, é uma oportunidade de conhecer esse jovem. Vamos lá? Ele falou, ele falou, Eu não aguento mais.
poderia me ajudar. Eu sei que eu desperdicei a minha juventude lá fora. O mundo teve muitos pratos para me oferecer, mas eu quero ser transformado. Mas se ninguém vir até mim e me ajudar, como eu serei transformado? Deus! Se tu existe mesmo, envia alguém para me ajudar. Se realmente esse amor existe, não me deixe nessa situação. Sabe? Eu acho que eu estou ficando doido mesmo. Essa ansiedade, essa depressão realmente está me matando. Todo mundo me abandonou, minha família me abandonou. E é porque eles dizem que são crentes, que servem na casa do Senhor. Mas será que eu posso confiar em alguém? Será que alguém, algum filho de Deus pode me ajudar? Acho que não vai aparecer ninguém, não. Eu acho que todos estão acomodados. Todos fingem que eu não existo. Só me resta. Boa noite. Boa todo mundo. Como é Pedro? Pedro, a gente fez a vez que poderia falar de Jesus para vocês. Vocês estão bem? Olha a situação como eu estou. Esse Jesus que vocês pregam, ele não existe. Não sei nem por que vocês ficam usando Bíblia se vocês não usam. Se vocês não vivem isso que vocês pregam. Vamos lá, se ele nos mandou aqui agora, nesse momento, para você não se encontre com você, para dizer que ele ama você. Ele me ama. Se Deus realmente me amasse, eu não estaria nessa situação, cara. Eu não estaria nessa situação. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu caí no mundo lá fora. Eu entrei nos vícios. Eu sei, eu gastei tudo. E tu quer saber? Meus pais dizem que são crentes assim como vocês. Mas eles desistiram de mim. Eles me botaram para fora. Os amigos que me levaram para a gandaia lá fora. Olha, saiu fora, mano. Cara, não tem mais chance para mim. Não. Vocês estão perdendo tempo. Sabe, Pedro, como você falou, né? Você errou, você teve decisões erradas na sua vida. E a palavra nos ensina algo, certo? A respeito da coisa. A gente só pode ficar acreditando. Sei que você está passando por uma fase ruim em sua vida. Muito ruim em sua vida. Mas sabe, talvez você contou algo lá no passado. Você está colhendo hoje. Sabe? E além da colheita, ela não dá o que a gente tanto que quer. Mas a colheita não é como a gente quer. Né? Mas, independente do que você tenha feito, da sua situação, Deus é ama você. Será que Deus ama mesmo? Será que realmente esse Deus me ama? Você não é aquele jovenzinho que passou por mim aqui do lado? Tu não estava com a Bíblia no braço? Você não me deu atenção. Agora vocês vêm falar de Jesus para mim? Eu queria pedir perdão. Eu sei que talvez eu errei, mas eu queria pedir perdão dele. E mais do que isso, eu queria levantar essa oração. Na vez de lá para cá, o Senhor tomou uma oração, eu volto a falar. O Senhor nunca pode falar para você que pode ou não abandonar o filho outra vez, mas o Senhor, ele não vai te abandonar. Você pode ser errado, você pode ter destruído, mas você não vai ter coisa. Os seus pais podem abandonar, os seus amigos podem não ser mais livres, mas eles deixaram com você. E para mudar a sua vida hoje, se você tomar uma decisão. Que decisão é essa? Jesus realmente vai mudar a minha vida. Ele vai me transformar realmente. Mas basta você tomar uma decisão nessa noite. Uma decisão que mudará toda a sua vida, permitindo que ele entre em seu coração, entre em sua vida. Você quer tomar essa decisão? Quero ser transformado. Antes de vocês chegarem aqui, eu estava disposto já a tirar minha própria vida. Porque é muita pressão, eu sofro de ansiedade. Há muito tempo eu tenho tentado sair desses vícios, mas eu não consigo com a força do meu coração. E eu vejo que vocês realmente são diferentes. Ainda há aqueles que realmente ainda se importam com as pessoas. Eu sei que eu critiquei muito vocês, mas agora eu vendo vocês com essa atitude. Você, meu rapaz, que reconheceu o seu erro, chegou até mim pedindo perdão. Isso é um comportamento realmente de cristão. Isso é um comportamento realmente de um homem. E por causa disso, vocês me tocaram. Vocês foram usados para o Senhor me tocar. Até agora eu achava que esse Deus, ele não existe. Mas através de vocês, eu creio agora nesse Jesus. Eu quero esse Jesus. Eu quero ver. Nós precisamos dos sábios. Eu queria
Irmãos, vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 2, o verso 38 ao 41. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Podemos nos assentar? Bom, irmãos, essa noite eu quero falar sobre posicionamento. Não qualquer posicionamento, mas um posicionamento que alcança vidas. Nos posicionarmos, principalmente atualmente, é algo difícil. A gente sabe das dificuldades. A gente sabe que muitos têm negligenciado esse posicionamento. Mas nós, como Igreja do Senhor, sabemos o quanto é importante termos esse posicionamento. Pessoas aqui, talvez a maioria, foram alcançadas porque um dia alguém se posicionou. Porque um dia alguém resolveu pagar um preço. Porque um dia alguém se posicionou em oração. Esse posicionamento nós temos que ter em nossa vida, diante de Deus. Cada um de nós, como crentes, como pessoas que servem ao Senhor, precisamos ter esse posicionamento. Esse posicionamento que alcança vidas. Esse posicionamento que gera vida no mundo aí fora. Foi apresentada uma peça e a gente pôde ver que o posicionamento dos irmãos alcançaram uma vida. A partir do momento que eu e você nos posicionamos em Deus, Deus ele começa a mover. Os céus são rasgados quando existem pessoas posicionadas aqui na terra. Se nós, como igreja do Evangelho Pleno, queremos ver o poder de Deus no nosso meio, é necessário que nós nos posicionemos em Deus. Existem céus abertos para homens e mulheres posicionados. Deus ele sempre contou com essas pessoas. Deus sempre contou com pessoas posicionadas, com homens e mulheres que resolveram abrir mão de muitas coisas, ou talvez de tudo, para viver algo novo em Deus e para, através do seu posicionamento, ser uma ponte de Deus para outras vidas. Amém? Nós lemos um texto em Atos 2, em Atos 2, no versículo 38 em diante. Quando falamos a respeito de posicionamento, nós nos lembramos de Pedro. Só que antes de falar sobre um posicionamento que alcançou milhares de vidas, eu quero falar acerca desses altos e baixos da vida de Pedro. Porque Pedro, os seus altos e baixos, refletem quem nós somos. Os altos e baixos da vida de Pedro refletem a nossa vida. Hernandes Dias Lopes ele vai nos dizer que nós somos um retrato fiel de Pedro. O coração de Pedro, ele pulsa em nosso peito. Nós somos, muitas das vezes, esse Pedro de altos e baixos. Por vezes estamos bem com Deus, por vezes estamos voando no Espírito, Diácono Gilson.
mas por vezes também nós nos deixamos abater pelas dificuldades. Por vezes também nos deixamos ser levados pelas circunstâncias. Isso faz parte da vida do crente. Como Pedro, nós temos os nossos altos e baixos. Mas como Pedro, nós também precisamos ter um posicionamento que alcançou milhares de vidas. Louvado seja Deus. Em Lucas 5, Pedro ele tem ali o seu chamado estabelecido. Pedro, ele era um pescador. Pedro passou a sua vida inteira pescando. E Jesus ele chama a Pedro para não ser somente um pescador de peixe, mas para algo muito maior, ser um pescador de homens. Eu posso entender aqui que talvez aquilo que nós pensamos ao nosso respeito não podem ser comparados com aquilo que o céu pensa ao nosso respeito. Os pensamentos de Deus ao nosso respeito são muito maiores, que muitas das vezes nós nem imaginemos. Às vezes, ou por vezes, nós nos achamos muitos pequenos, talvez muitos se achem, na verdade, não somos merecedores, mas por vezes nós não nos achamos, não sabemos falar, muitos têm essa desculpa, eu não sei falar, eu não sei louvar, e por vezes nós temos esse pensamento sobre nós. Só que essa noite eu quero lhe dizer que o pensamento de Deus ao seu respeito é muito maior. As promessas de Deus ao seu respeito é muito maior. Porque as promessas de Deus, elas não se enquadram naquilo que eu penso ao meu respeito. As promessas de Deus, elas não se enquadram naquilo que, na minha realidade que eu vivo, talvez financeiramente, talvez pela eloquência, não. Deus usa a quem Ele quer, da forma que Ele quer. Os nossos altos e baixos, eles não definem o restante da nossa história. No decorrer da mensagem, a gente vai aprender isso na vida de Pedro. Mas eu quero trazer essa aplicação, que os nossos altos e baixos, eles não podem definir quem somos em Deus. Porque Deus, ele tem algo muito grandioso ao nosso respeito. Amém? Então, em Lucas 5, Jesus ele chama Pedro para algo muito maior, que era ser um pescador de almas. E eu fiquei meditando, nunca na vida isso poderia passar pela cabeça de Pedro. Porque versículos antes, Pedro vai dizer: Senhor, eu não sou digno de estar nem na tua presença. Eu não sou digno de estar aqui, perto de você, de lhe ouvir. E é como se eu imaginasse Jesus falando para Pedro: Pedro, se tu soubesse o que eu vou fazer através da tua vida. Talvez alguém aqui essa noite possa ter chegado e ter esse pensamento: eu vou hoje, mas eu não sou digno. Eu vou, mas eu fiz tanta coisa errada. Eu aceitei um convite para ir hoje para o culto de célula, mas eu estou tão distante da presença. É com você que Deus quer falar. É em você que Deus quer fazer. É você que Deus quer usar. Amém? Louvado seja Deus. Pedro, ele era um homem comum. Era impulsivo. Como já falei, era cheio de altos e baixos. Mas Deus, ele foi capaz de escolher esse homem. Assim como Deus, ele tem nos escolhido todos os dias. Lá em Mateus 14, versículo 29, a gente pode ver que Pedro, ele desce do barco e anda sobre as águas. Só que em determinado momento, apesar de Pedro ele ter tido essa coragem de seguir a voz de Jesus e andar sobre as águas, chega um determinado momento da sua vida que ele para de olhar para Jesus. E em questão de segundos, ele afoga. Aleluia. Em Mateus 16, 21 e 22,
a gente pode ver que Pedro, ele tenta impedir que Jesus fosse crucificado. Porque ele era um homem impulsivo. Porque o sangue de Pedro, ele era um sangue quente. Em Mateus 26, e o versículo 33, a gente pode ver que Pedro, ele vai dizer que, ainda que todos abandonem Jesus, mas ele iria estar ali com ele. A gente vai ver durante muitos versículos, Pedro, ele dando muitas declarações a respeito de Jesus. A gente pode ver aqui nesses versículos a confiança de Pedro. Após ele ser chamado, a gente pode ver algumas experiências que ele teve. A gente pode ver que a confiança desse homem, Senhor, ainda que todos te deixem, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Se necessário, eu serei morto por ti. A gente pode ver um homem confiante, mas que ele era um homem cheio de altos e baixos. E na primeira oportunidade, a gente pode ver que Pedro, ele nega a Jesus 3 vezes. Jesus vai dizer após a declaração de Pedro: Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes tu me negarás. E talvez eu imagino Pedro ouvindo aquelas palavras do mestre: mas Senhor, não, eu estou aqui, eu te sirvo, eu te amo, eu não vou te negar, eu não vou te abandonar. Mas em contrapartida disso, a gente pode ver que um homem, Pedro, ele nega o mestre por 3 vezes. E na terceira vez, quando ele nega a Jesus, a gente pode ver aqui um momento tão restaurador da Bíblia Sagrada, porque é onde Jesus ele olha para Pedro. E o olhar de Jesus sobre Pedro é um olhar que constrange. Eu imagino Pedro negando e em seguida Jesus olhando para ele e o que se passa na cabeça daquele homem. Porque o olhar de Deus a respeito de Pedro, por incrível que pareça, não era um olhar de uma pessoa que iria julgar Pedro, mas era um olhar de amor. O olhar do mestre para Pedro não era sobre Pedro, tu me negou, não. Mas era um olhar de Pedro, eu sabia que tu ia me negar. Mas mesmo assim, eu decidi te escolher. O olhar de Jesus ao nosso respeito continua sendo esse. O olhar do mestre ao nosso respeito continua sendo esse. Apesar das nossas falhas como igreja, apesar dos nossos altos e baixos, o olhar de Jesus ao nosso respeito continua sendo esse. Que Ele nos ama, que Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito, que as promessas deles elas vão continuar de pé na nossa vida, independente do que nós temos feito. O olhar de Jesus sobre Pedro era um olhar que constrangeu. A Bíblia diz que Pedro ele sai daquele lugar e ele começa a chorar amargamente. Era um choro de arrependimento, um arrependimento sincero. Eu imagino Pedro se rasgando, se derramando, porque ele entendeu naquele momento que ele não era digno, que ele teve a oportunidade de estar na presença do Mestre, de ver ali prodígios e maravilhas, de ser ali um discípulo, mas ele foi capaz de negar Jesus. E muitas vezes nosso olhar de Pedro também é esse. Mas nós também carregamos um Pedro dentro de nós. Por vezes nós negamos a Jesus não com as nossas palavras, mas muitas das vezes com as nossas atitudes. Negar a Jesus não é só por palavras, mas é também através de atitudes. O Pedro, ele pulsa no nosso peito. Nós somos esse retrato fiel de Pedro, mas apesar de sermos esse retrato fiel de Pedro, o amor de Deus ao nosso respeito, ele é o mesmo. O pensamento dele ao nosso respeito continua sendo o mesmo, porque Deus não nos chamou
ele nunca chamou homens perfeitos, mas ele chamou homens dispostos a mudar. O chamado de Deus ao nosso respeito não é porque nós somos perfeitos ou nós somos bons em algo, não. Deus, ele olha o nosso coração. Deus vê um coração que está disposto a mudanças. Deus, ele olha para um coração que está disposto a renunciar às vontades da carne. Deus, ele tem esse olhar sobre essas pessoas. Então, o pensamento de Deus ao seu respeito é esse. Ele continua te amando. Apesar das suas falhas, ele continua lhe amando e a promessa dele ainda está de pé sobre a sua vida. Talvez aqui possa ter chegado alguém com esses pensamentos do mal. Talvez alguém tenha setado você. Talvez pessoas possam ter chegado aqui, Senhor, eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu fiz tanta coisa, mas o pensamento dele ao seu respeito é esse. Ele continua lhe amando com um amor incondicional. E o amor incondicional dele sobre a sua vida, ele lhe ama e você não precisa amá-lo. Independente do que nós sentimos por Jesus, mas o que ele sente por nós é incondicional. É incondicional. E eu fiquei meditando nessa palavra e o quanto Jesus ele tem sido misericordioso com a igreja do Senhor. O quanto Deus ele tem sido bondoso. O quanto nós não somos merecedores da graça, mas que todo dia ele continua nos amando. Todo dia ele continua derramando da sua graça sobre a igreja do Senhor. Todos os dias ele continua nos perdoando, nos chamando para perto da presença, nos atraindo para perto da presença dele. Todos os dias. Todos os dias. Então, o chamado de Jesus sobre Pedro não era porque ele era bom em algo, mas porque ele conhecia o coração de Pedro e ele sabia que por trás daqueles altos e baixos existia alguém que iria se posicionar. Porque Deus ele conhece todas as coisas. Jesus conhece todas as coisas. Se ele te escolheu, é porque ele sabe que é melhor para a sua vida, ele sabe qual vai ser o seu posicionamento. Assim como Jesus sabia que Pedro, em Atos 2, ele iria se posicionar. Talvez, por vezes, pessoas poderiam olhar para Pedro, mas Senhor é tão explosivo, Senhor é tão falho, é tão cheio de altos e baixos. Mas Jesus não enxergava o Pedro, não, aonde se fala aqui nos evangelhos. Mas o olhar sobre Pedro era o olhar de Pedro de Atos 2. O olhar de Jesus a nosso respeito não é o que nós fazemos de errado, não são as nossas falhas, mas o olhar de Deus ao nosso respeito é justamente um olhar sobre pessoas posicionadas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Pedro nega a Jesus 3 vezes, e Jesus ele olha para Pedro, aqui a gente pode ver ali uma mudança radical na vida de Pedro. Porque o posicionamento, ele começa com o arrependimento. Antes de Pedro se posicionar, ele precisou se arrepender. Assim como cada um de nós. Nós queremos tanto viver o novo de Deus. Nós queremos tanto ser boca de Deus. E glória a Deus. Mas todo posicionamento, ele começa com o coração quebrantado e rendido, entendendo que precisa se voltar para Deus. Todo posicionamento, ele começa com pessoas arrependidas. Quando nos arrependemos, quando reconhecemos quem nós somos, a nossa fraqueza, é aí que o poder de Deus ele começa a se aperfeiçoar. É a partir do momento que nós conhecemos as nossas limitações humanas. É a partir do momento que nós, como homens frágeis e fracos, conhecemos a nossa pequenez.
É nesse momento que o poder de Jesus ele começa a nos fortalecer. Porque nunca foi sobre nós. Tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre Ele. Então, todos aqueles que Jesus chamou, existia sempre um propósito maior. Assim como tudo que Deus faz, assim como todos que Ele escolhe, existe um propósito maior. Assim como existia um propósito maior na vida desse homem. Assim como existe um propósito maior na nossa vida. Interessante que Jesus ele sempre insiste em pessoas. A gente pode ver sempre ele insistindo. Foi assim com os seus próprios apóstolos. Esses próprios homens que caminhavam com ele. Pedro talvez tenha sido o maior exemplo dessa insistência de Jesus sobre a vida de um homem tão falho. Esse Pedro, ele nos representa. E Jesus, ele continua insistindo na minha vida e na sua vida. Todos os dias ele insiste. Todos os dias. E nós não somos merecedores dessa insistência divina. Mas existe um propósito maior. Por trás de toda a insistência de Jesus, existe um propósito maior. Todo posicionamento, ele gera algo. Todo posicionamento, mas quando se trata de um posicionamento da igreja, ela gera vidas, ela gera salvação. Um culto como esse de célula, um culto tão importante, e será que nós temos tido esse posicionamento de chamar alguém? Será que nós temos cumprido esse papel de homens e mulheres posicionados em Deus? O nosso posicionamento ele alcança vidas. Se é Sítio Alegre se posicionar em Deus, buscar viver o novo de Deus, esse templo aqui ele não vai caber não. Porque o nosso posicionamento ele alcança vidas. O posicionamento da igreja alcança perdidos. Quando nós nos posicionamos em Deus, famílias são restauradas. Jovens eles retornam à casa do Pai. Vidas são alcançadas. Esse posicionamento ele alcança salvação. E a nossa cidade ela é pequena. Porque um posicionamento de Pedro alcançou 3.000 almas. E nós servimos o mesmo mestre. Amém? Ele continua fazendo. Ele continua procurando corações dispostos. Então, irmãos, eu já estou concluindo. Mas eu queria frisar esse posicionamento de Pedro em Atos 2. Vou citar alguns exemplos dos altos e baixos de Pedro. Mas Pedro, ele tem esse arrependimento após Jesus ele olhar para ele com esse olhar de amor e de misericórdia. O coração de Pedro se volta para Deus. E agora a gente vai ver um homem que está posicionado. Agora a gente vai conhecer um outro lado de Pedro. Um lado de um homem que ele entende que precisa estar, Gilson, posicionado em Deus. Agora a gente vai conhecer um Pedro que ele está ali de pé na presença do Mestre. Atos 2, o povo ali está sendo revestido de poder. O povo ali agora está sendo batizado. O povo ali está sendo ali revestido com a graça, com o poder de Deus. E pessoas ali se levantam e começam a dizer, mas eles estão bêbados, estão doidos. E é nessa hora que Pedro ele se levanta. Pedro ele se levanta como um cidadão do céu. Pedro ele se levanta agora não como um homem medroso. Pedro ele vai se levantar agora não como um homem que negava a Jesus,
mas como um homem cheio de ousadia. Pedro ele se levanta agora, se põe de pé agora perante aqueles homens e Pedro ele começa a pregar com a graça de Deus. O poder agora de Deus estava sobre a vida de Pedro. Pedro agora tinha um coração transformado. Pedro agora estava ali de pé na presença. Isso me ensina que os meus altos e baixos, eles não me definem quem eu sou em Deus. Porque Pedro, ele podia ter muito bem se escondido e ter feito qualquer coisa da sua vida. Mas o coração de Pedro se voltou para Deus. E Deus, ele não rejeita um coração que se volta para ele. Pelo contrário, Deus, ele está disposto a trabalhar em corações disponíveis. O coração de Pedro estava disponível. Pedro, ele se levanta e 3.000 almas são rendidas. 3.000 almas são alcançadas na presença do Senhor. Esse é o fruto de um homem que ele teve seus altos e baixos, mas que ele decidiu se voltar para Deus. Ele decidiu buscar um caminho de um arrependimento sincero. Pedro, ele nos representa. O que nós estamos esperando para nós voltarmos para Deus? O que nós estamos esperando para nos posicionarmos em Deus? Porque existem pessoas aí fora que aguardam o nosso posicionamento. Todos os dias pessoas se perdem. Todos os dias famílias são destruídas. Jovens, eles são afastados da presença. Jovens, eles caem no mundo aí fora todos os dias. Porque o mal, ele não recua. Assim como o inimigo, ele não recua. E mais do que nunca é necessário que Pedro se levante nessa geração. Mais do que nunca é necessário que Pedro se levantem nessa geração. Pedros que entendem que precisam se voltar para Deus. Pedros que entendem que são boca de Deus aqui na terra. Queria chamar o Ministério de Louvor.